Bem-vindo ao Devocional Mais Palavras, série A Perspectiva de Deus, episódio 5. Como você se vê diante dos gigantes diários que você tem que enfrentar? De que maneira você olha para as dificuldades, para as barreiras, para aquela situação complicada que você tem que saber lidar? Hoje nós vamos aprender com Josué e Caleb que não importa a perspectiva do gigante, o importante é a perspectiva de Deus sobre a nossa situação. Veja que os 10 espias que haviam ido com Caleb e Josué, eles se viam como gafanhotos, mas Josué e Caleb, eles se viam como o povo que pertencia a Deus. O segredo está em olhar para as situações e entender quem está conosco na batalha. Leia comigo Números 13, versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja que aqueles 10 homens, eles falaram que se viam como gafanhotos, e eles também acreditavam que eles eram como gafanhotos aos olhos dos gigantes. Aqueles 10 homens perderam a bênção, perderam a promessa, perderam a oportunidade de desfrutar a terra que mana leite e mel, porque tinham uma perspectiva errada daquilo que o Senhor havia planejado para a vida deles. Eles viam as dificuldades, eles viam as batalhas como algo muito grande e se enxergavam como um gafanhoto. Essa perspectiva errada pode te fazer perder grandes coisas. É por isso que Josué e Caleb nos ensinam a ver as situações difíceis como uma oportunidade de vencer, como uma oportunidade de conquistar. Então hoje eu te convido a não deixar a perspectiva errada destruir a tua conquista. Veja em Números 14, versículo 8 em diante. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Aleluia! É assim que você tem que olhar para as dificuldades que surgem na tua caminhada. Você tem que ver esses gigantes como uma situação que Deus está permitindo para você celebrar conquista, para você celebrar vitória. Muitas vezes o Senhor nos livra de batalhas, mas muitas vezes o Senhor nos permite batalhar para termos ali a conquista, para termos ali um testemunho encorajador, um testemunho influenciador, um testemunho que levanta vidas, um testemunho que ganha almas. É por isso que muitas batalhas estão hoje aí diante de você, mas que você não vem olhar como os 10 espias, que você vem olhar como Josué e Caleb. Aqueles dois tinham uma perspectiva diferente dos outros 10. Todos viram os gigantes, todos viram a terra, mas os dois eram diferentes. Josué e Caleb, ele diz que aqueles gigantes ele poderia devorar como pão. Por quê? Porque o Senhor é conosco. É assim que eu quero que você veja as dificuldades do teu dia a dia. Não tenha uma perspectiva errada. Não se veja como um gafanhoto. Não se veja pequeno, incapaz de vencer. Não deixe essa perspectiva errada te enganar, te destruir. Olhe para as situações e entenda quem está com você. Na nossa perspectiva diante da batalha, nós temos que entender quem está conosco. Se o Senhor está conosco, aquela barreira eu posso devorar como pão. Aquela situação, aquela dificuldade, eu posso passar por cima, porque Deus é
conosco. Coloque o Senhor no centro da tua perspectiva e receba encorajamento de Deus, porque a vitória vem dele. Não importa o tamanho do gigante, não importa quão complicada seja a situação, quem está com você é que determina a sua vitória. Entregue os teus pensamentos a Deus. Entregue o teu coração a Deus, se renda a Ele, confia nele, não seja rebelde, não fique com medo, não se veja como um gafanhoto. Olhe na perspectiva do Senhor, veja Deus trabalhando em sua vida e veja Deus trabalhando nessa situação. Alegre-se, há vitória, há conquista para aqueles que servem o Senhor. Que Ele te abençoe em nome de Jesus.